prostrados aos teus pés, rendidos ao Senhor, contemplação de Deus, tua santidade em nós, toda glória e o poder, o domínio e a honra para sempre ao Rei dos Reis, coroada de santidade, tua igreja reinará. Prostrados aos teus pés, rendidos ao Senhor, contemplação de Deus, tua santidade em nós, toda glória e o poder, o domínio e a honra para sempre ao Rei dos Reis, coroada de santidade, sua Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a quinta
live do nosso Café com Aba, né? Nosso 5º Café com Aba. Glórias ao nome do Senhor Jesus, para o dia 5 de junho de 2024. E nós estamos meditando aqui no Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos dar prosseguimento aqui. Paramos no versículo 23 e vamos dar continuidade então no versículo 24 e deixar uma breve meditação no teu coração com você, em nome de Jesus. Versículo 24, continuando de João capítulo 1, diz assim: e os que haviam sido enviados eram da parte dos fariseus. Vamos lá, versículo 25. E eles perguntaram dizendo: então por que batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhes respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós levanta-se um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, aquele o qual é preferencialmente antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o próprio João estava batizando. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que tem a preeminência, porque já existia primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar em água. E João ainda deu testemunho, dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa palavra ela possa entrar com profundidade no nosso espírito, Senhor, para que ela ultrapasse as limitações da nossa mente, as limitações do nosso intelecto, as limitações que nós temos como seres humanos, ó Pai. E o Teu Espírito que é poderoso, que perscruta os corações, o Teu Espírito que conhece a nossa história, a história de cada um que estará ouvindo essa palavra, mesmo antes de sermos concebidos no ventre da nossa mãe, Senhor, Tu já nos conhecia pelo Teu Espírito, o Teu Espírito estava nos gerando ali, Senhor, e que essa palavra venha a ser gerada também como uma semente frutífera no nosso interior, e que do nosso interior possam jorrar a água viva da Tua palavra, Senhor, para a vida eterna, para a vida de todos aqueles que estiverem ao nosso redor, na nossa convivência. Espírito Santo de Deus, vivifica a Tua palavra em nós, dá-nos entendimento, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra, porque só Tu, Espírito de Deus, só Tu, Espírito de vida, pode revelar a palavra ao nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, é muito profundo o que o apóstolo João vem trazendo na sua carta, na sua epístola, né? No Evangelho de João aqui, capítulo 1. Ele é um dos únicos, eu posso assim dizer, que começa falando de quem Jesus era, que começa falando de Jesus na eternidade, que não começa a falar de Jesus na ótica de Maria, na ótica de José, que eram os pais de Jesus, biológicos, mas ele começa falando de Jesus na ótica do céu, na ótica da eternidade. Ele vem trazer essa compreensão, porque ele compreendeu assim, né? Ele entendeu que mais importante do que a filiação materna, paterna, terrena de Jesus, era a sua filiação no Espírito, a sua filiação no céu, né? E olha que coisa maravilhosa que nós podemos carregar para a nossa vida,
porque o mais importante que nós temos não é necessariamente aquilo que nós trazemos do nosso pai, da nossa mãe materna, apesar disso ser muito importante, e não estou desprezando isso, mas dizendo que mais importante do que isso, e o que vai fundamentar a nossa vida e o que vai curar a nossa vida, é a paternidade do céu, é aquilo que nós trazemos do céu antes mesmo de chegarmos ao ventre da nossa mãe. E João começa trazendo esse entendimento, e agora, a partir do versículo que nós lemos aqui, do versículo 24 em diante, João começa primeiro se deparando com Jesus e tendo a revelação. Só em olhar para Jesus, ele teve a revelação no espírito dele, que o Cordeiro de Deus estava chegando, que o Cordeiro de Deus estava se aproximando, e que havia um propósito nessa manifestação de Jesus, um propósito na manifestação do Cordeiro de Deus, naquele tempo, naquele momento, naquela época da história. Jesus estava ali para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus veio com esse propósito. Ele não veio apenas perdoar, ele não veio apenas, e eu não estou dizendo apenas como se fosse pouco isso, não, isso é inalcançável até mesmo. A gente nunca, eu acredito que é muito difícil para a nossa mente humana dar o devido valor ao sacrifício de Cristo, mas ele veio fazer ainda além disso. Ele não veio só perdoar, ele não veio apenas, ele não veio apenas, vamos usar esse termo que é melhor, ele não veio apenas perdoar, mas ele veio tirar o pecado do mundo, tirar o pecado, porque o pecado é aquilo que nos separa dele, o pecado é aquilo que mancha a nossa comunhão com ele, e o que ele menos quer é que a sua comunhão e a minha comunhão com ele seja manchada, ou seja danificada, ou que haja um muro entre essa comunhão, mas ele quer restaurar a nossa comunhão com ele. Por isso o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, veio para tirar, remover o pecado do mundo. E essa é a revelação que João teve quando viu Jesus se aproximando. Ele não olhou para o filho de Maria, ele não olhou para o filho de José, ele não olhou para seu primo, que ele nem conhecia pessoalmente até então, mas ele declarou nos próximos versículos que ele ainda não tinha conhecido pessoalmente Jesus. Eles só se conheceram no ventre, e agora era o momento deles se reencontrarem já adultos, e ele está dizendo agora que, olha, eu estou vendo, não o filho de Maria, não o filho de José, não estou vendo aquele que é meu primo, que tem parentesco comigo, mas eu estou olhando para o Cordeiro de Deus, que veio morrer, veio padecer, veio sofrer, veio ressuscitar dentre os mortos, porque tudo isso é o pacote, é o plano de Deus para a vida de Jesus, e ele veio cumprir isso e veio tirar o pecado do mundo, tirar a força, o poder do pecado que havia sobre nós, sobre a humanidade. Glória a Deus por isso. Essa é a primeira coisa aqui que chama muito atenção nesses versículos que nós lemos, nós lemos o capítulo 1, do versículo 24 ao 32, e a segunda coisa que chama muito atenção é quando João fala que ele teve uma visão, ele viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus e permanecer sobre ele. O primeiro sobre quem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, permaneceria era Jesus, precisava ser Jesus. Ele é o primogênito de todas as coisas, tudo começa nele e tudo termina nele. Ele mesmo declarou lá no livro de Apocalipse, está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto, ômega, a última letra do alfabeto. Ele está em todo o tempo, em toda a história, de Gênesis a Apocalipse. O nome de Jesus é apontado, é exaltado, e agora ele está declarando, então, João está declarando aqui, que ele viu essa cena, ele viu essa confirmação, de que o Espírito de Deus estava vindo sobre Jesus e estava permanecendo sobre ele. E Jesus veio para inaugurar esse tempo tão precioso, onde o Espírito Santo permaneceria para sempre conosco, e dentro de nós, morando dentro de nós.
Ele mesmo disse que nós somos casa de oração, a nossa casa, essa casa é a casa de oração, né? E ele declarou que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, a sua palavra declara isso, mas ele habita nesse templo aqui, que é a nossa casa, que é o nosso coração, que é a nossa vida derramada no altar dele. E agora então João está declarando: olha, o Espírito Santo permanece sobre ele. Eu vi o Espírito Santo permanecendo sobre ele, e essa promessa está sobre mim, está sobre você, e essa é a garantia que nós temos de que nós vamos, como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Nós vamos vencer a nós mesmos, nós vamos vencer os nossos orgulhos, nós vamos vencer a nossa humanidade caída, nós vamos vencer o pecado, porque Jesus já venceu o pecado. Então é na força do Espírito Santo, é cheios do Espírito Santo, é movidos pelo Espírito Santo, com essa permanência do Espírito Santo em nós, dentro de nós, vivendo em nós, vivendo através de nós, que nós vamos, em nome de Cristo Jesus, vencer todas as coisas por Cristo Jesus, não para sermos melhores do que ninguém, mas para que Cristo viva em nós. E essa é a nossa esperança, é a esperança da glória. Como diz a Bíblia, Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério chamado em nome de Jesus, seus filhos, seu trabalho, tudo que diz respeito à sua vida, e que você possa viver essa vida cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo permaneça com você e você permaneça também com Ele, porque Ele deseja estar com você. Ele disse: eis que eu estarei convosco. Jesus declarou: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso acontece na pessoa do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez, e que em nome de Jesus você possa viver uma vida abundante nessa terra, uma vida de triunfo nessa terra, por causa da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo na tua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.